Que alegria receber você aqui no meu canal. Eu sou o professor Elvis Rodrigues e esse é o 8º episódio da série Pedagogia da Oração. Lembrando que essa série você pode acompanhar aqui pelo meu canal do YouTube e também nas plataformas de podcasts como Spotify, Google Podcasts, Overcast e tantas outras plataformas. Então não tem desculpa para você não acompanhar essa série. Você pode assistir e também pode fazer sua atividade física, caminhar, dirigir e estar escutando pelo podcast apenas em áudio. A série Pedagogia da Oração, ela tem como objetivo ajudar você a começar na vida de oração, na vida espiritual. Mas também você que já tem uma vida de oração ou que de repente abandonou, quer recomeçar ou que quer aprofundar na sua vida espiritual, na vida mística, na vida de oração. E sempre nós trazemos como convidados os grandes mestres orantes da tradição da Igreja Católica que muito nos ensinam no seu jeito peculiar cada um de conhecer a Deus. Então, juntos, nós entramos para essa escola de oração, que é a série Pedagogia da Oração, junto com santos, beatos, doutores, servos de Deus, todos eles nos ensinando a mergulhar no caminho da vida espiritual. Por isso, então, já quero te pedir para que você me ajude a fazer com que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Eu tenho recebido lindos testemunhos, então, para que mais pessoas entrem conosco, comigo e com você, nessa escola de oração, compartilhe esse vídeo nos grupos WhatsApp, compartilhe com seus amigos, família, grupo de oração, ministério, enfim. Me ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas para que esse canal ganhe mais relevância e mais pessoas possam ser então alcançadas e atingidas. E o santo de hoje, o nosso professor, o nosso mestre orante, é alguém porque eu tenho um grande carinho e considero mesmo como que um pai fundador, porque eu já fui seminarista da congregação que ele fundou. Estou falando de São João Eudes. Ele é um santo francês que nasceu em 1601, nasceu na região de Caen, na França, portanto no comecinho do século XVII, traz ali no seu bojo, na sua herança espiritual, toda a tradição dos padres, dos místicos, do oratório. Depois eu faço um vídeo especial também sobre o que foi esse grande movimento espiritual do oratório. São João Eudes, então, ele fundou a congregação de Jesus e Maria, como eu falei, dos padres eudistas. Eu tive a graça de ser seminarista durante um tempo nessa congregação, onde eu aprendi e cresci muito. Ele foi nomeado pelo Papa Pio X como pai, doutor, mestre e apóstolo da devoção aos sagrados corações de Jesus e de Maria. Isso mesmo, há muito antes até da devoção propagada por Santa Margarida Maria Alacoque. São João Eudes é então o pai, doutor, mestre, apóstolo dos sagrados corações de Jesus e Maria. Inclusive, se você olhar aqui atrás, tem um ícone desse grande santo pai fundador, São João Eudes. E o que ele tem então a nos ensinar sobre a vida de oração? É ele então quem vai nos conduzir, ele que vai ser hoje o nosso diretor espiritual. E vamos aprender com São João Eudes qual a sua metodologia de oração. O interessante é que ele é um grande formador. O carisma da congregação dos eudistas é formar os seminários, isso mesmo, formar o clero, então trabalha na igreja por dentro, tanto que você quase não vê paróquias administradas por sacerdotes eudistas. Eles estão geralmente como reitores nos seminários. Então ele tem um grande carisma de formação, mas também um carisma para a missão. Então se concentra nessas duas realidades, o carisma da congregação de Jesus e Maria, a missão e a formação. E ao mesmo tempo que ele é muito profundo em conteúdo, em mística, a sua metodologia de oração, a sua pedagogia da oração para nós, ela é muito simples, resumindo então em 4 passos para a nossa vida de oração. São esses passos que eu quero falar com você agora. A mística de São João Eudes, ela é essencialmente batismal, ou seja, a sua teologia, a sua espiritualidade, ela é centrada no sacramento do batismo. Aliás, veja, ele é lá do século XVII, do comecinho do século XVII, e ele é um dos autores santos católicos, talvez os mais antigos, que fala sobre a expressão batismo no Espírito Santo, que na renovação carismática, para nós, é a nossa experiência fundante, nós que divulgamos, propagamos tanto a experiência dessa graça do batismo no Espírito Santo, essa expressão, talvez um dos textos mais antigos, esteja em São João Eudes, em que ele, durante uma oração, num colóquio com Jesus, ele fala: batiza-me, Senhor, com o teu batismo no Espírito Santo. Então, como eu falei, a espiritualidade de São João Eudes, ela é muito batismal.
toda a sua teologia, a sua mística, a sua espiritualidade é centrada na graça do batismo. E a partir do batismo, nós somos chamados a ser um outro Cristo no mundo. E o interessante é que esse ser outro Cristo não é apenas de um caráter, por exemplo, de imitação ou de semelhança a Jesus, mas é literalmente, como ele diz nos seus textos, de encarnação de Cristo. É isso mesmo. São João Eudes, ele usa algumas expressões bem fortes nos seus textos para nos mostrar a urgência e a importância de mergulharmos na vida mística. O cristão, para ele, aquele que vive o batismo radicalmente, ele não apenas imita Jesus, ele não apenas se assemelha a Jesus, é um perfume de Cristo, mas ele é um outro Cristo. Então a nossa vida deve estar entranhada na vida de Jesus e a vida de Jesus entranhada em nossa vida. Por isso, mais do que imitar ou se assemelhar, nós somos chamados nessa escola de oração, nessa espiritualidade odista, a encarnarmos Jesus e sermos um outro Cristo no mundo. O que isso implica na prática? É que a nossa vida seja divinizada, nossas ações, atitudes, testemunhos, dos gestos mais simples até os mais altos, ser sempre Jesus agindo e operando em nós, ao falar, ao olhar, ao trabalhar, ao servir na igreja, ao pregar, ao evangelizar, ao estar em casa com a família. Cada ação nossa, ela é divinizada porque nos tornamos um outro Cristo. E claro que essa tarefa não é uma tarefa humana. Apenas a terceira pessoa da Santíssima Trindade pode fazer isso. Não é algo feito por nós, por mero esforço humano, mas apenas pela graça do Espírito Santo. Por isso que São João Eudes, ele tem uma espiritualidade muito batismal, porque para ele somente o Espírito Santo é quem pode formar Jesus em nós. Olha que expressão linda. Qual a missão do Espírito Santo para São João Eudes? Formar Jesus em nós. Então ele resume numa expressão. Ele diz que o Espírito Santo é o divino formador. É ele quem nos ensina, é ele quem nos educa, é ele também quem nos corrige. O Espírito Santo é o divino formador. E a sua missão é formar Jesus em nós. Para quê? Para que nós também, colaborando com a graça de Deus, façamos Jesus viver e reinar em nossa vida. É por isso que a oração ela é fundamental na vida do cristão. Ela é mesmo questão de vida ou morte. Tanto que São João Eudes vai nos ensinar que a vida de oração ela é o fundamento da vida do cristão. Já que nós temos a missão, pela graça do Espírito Santo, pelo batismo que recebemos, sermos um outro Cristo, a vida de Jesus ela foi uma constante oração ao Pai. Logo também, a nossa vida de oração cristã deve ser uma constante oração ao Pai. Reproduzir em nós a vida de Jesus, os atos, as palavras, ações, até mesmo os gestos e atos extraordinários, milagres, curas, prodígios, mas a intimidade com o Pai, o conhecimento de Deus e a vida no Espírito. Então pedimos e precisamos pedir a graça do Espírito Santo para que Ele nos forme e forme em nós a vida e a pessoa de Jesus em nossa vida. São João Eudes tem ainda uma outra expressão muito linda, que ele diz que quando oramos, nós participamos da vida divina. É como se de alguma forma nós entrássemos no mistério de Deus, entrássemos no seio da Santíssima Trindade, participássemos da vida com os santos, com os anjos, com a Virgem Santíssima Nossa Senhora. Então, orar é entrar em colóquio com Deus. Claro que essa expressão colóquio é um termo do tempo de São João Eudes. Podemos atualizar e dizer que oração é uma conversa, é um diálogo de amigos entre aquele que ora e aquele que é o objeto da oração, entre o amado e o amante, entre nós e Deus. Então oração é um colóquio, como diz São João Eudes. Oração, portanto, é uma conversa. Se você não sabe como começar a orar, se você não sabe como se dirigir a Deus, experimente a pensar, imaginar e reconhecer Jesus como seu amigo. Como é que você conversa com seus amigos? Como é que você entra em diálogo com seus amigos? Aliás, às vezes, quando estamos reunidos com os amigos, nem precisamos conversar. A simples presença, o silêncio, o silêncio na presença, a presença silenciosa, muitas vezes já basta. Muitas vezes, quando entramos para a oração, ficamos preocupados em o que dizer, o que eu preciso falar, o que eu vou falar, como se a oração partisse de mim. São João Eudes nos ensina que a oração é uma conversa, é um diálogo. E muitas vezes, talvez na maioria das vezes, o silêncio
é a grande liga, é o que une, é o que mantém os amigos unidos. Porque eu não preciso mais falar, eu já o conheço, ele já me conhece. É algo de coração a coração. E quando o coração está mergulhado no coração do outro, as palavras eventualmente virão de maneira fácil, de maneira mais fluida, mais espontânea, até mesmo orgânica. Imagina só então que tamanha graça é essa. Quando nós oramos, nós conseguimos entrar na divina vontade e deixar que a divina vontade também opere em nós, a ponto de permitir de que cada gesto nosso, até mesmo agora, enquanto eu gravo esse vídeo para conversar com vocês, que cada gesto nosso seja divinizado, como sendo o próprio Jesus agindo em nós. Imagine só entrar no seio da Santíssima Trindade, nos mistérios de Deus, nas graças de Nossa Senhora, na vida dos anjos, dos santos e participar da vida divina. Mas não somente isso, em conjunto com isso, que essa vida divina também ilumine a nossa vida cotidiana, ordinária, terrena. Então, entrando agora de cheio na metodologia de São João Eudes, ele nos dá 4 pontos, 4 passos para entrarmos em oração. O primeiro deles é adorar a Jesus. Isso mesmo, para São João Eudes, para entrarmos em oração com o Senhor, claro, fazemos o sinal da cruz, invocamos a Trindade, pedimos o Espírito Santo, podemos fazer uma leitura espiritual e aí, como um passo seguinte, entrar em adoração. O primeiro passo dessa metodologia é adorar a Jesus. E aí, adorar a Jesus, para ele, significa não apenas falar alguma coisa, mas é o momento do silêncio, é admirar-se com o Senhor, é encantar-se com o Senhor, é olhar o belo, é admirar a beleza das belezas que é Jesus, nosso Senhor. Tanto que São Pedro, quando estava no Monte Tabor, junto com os apóstolos, ele ficou tão admirado com a transfiguração do Senhor, que ele dizia: Mestre, que bom estarmos aqui. E o curioso é que na raiz grega, essa palavra bom, ela se chama kalon, que tanto vai dar origem à palavra bom quanto belo. Então, olhar Jesus e estar diante de Jesus é estar diante do bem e estar diante do belo. É estar diante do bom e estar diante da beleza. Por isso que nós nos encantamos, nos admiramos, ficamos extasiados, encantados, fascinados com a beleza de Jesus. Por isso não precisamos falar nada inicialmente, apenas se encante com o Senhor. Como o pai que olha seus filhos dormirem e fica ali encantado, absorto, admirado. Como uma mãe que olha os seus filhos brincando, correndo, ao amamentar, ao vê-los dormindo. Como o pai e a mãe admiram os seus filhos, fiquemos diante de Jesus admirando sua beleza, porque Ele já nos admira primeiro. Ao nos criar, não é assim que diz a palavra de Deus? E Deus viu que aquilo era bom. O Pai do céu já é o primeiro a nos admirar, a mim e a você. Então, ao entrar em oração e adorar a Jesus, significa admirar o belo, olhar para Jesus e deixar-se encantar com Ele, deixar-se seduzir por Ele. O segundo passo é dar-lhe graças, é agradecer, render graças a Deus. Ora, nós temos infinitos motivos para dar graças a Deus. E aí, daquele primeiro passo inicial que exige, que nos convida ao silêncio, agora as palavras começam a brotar. Porque eu comecei a olhar para Jesus, a entender mais o Senhor e me deixar entender por Ele. Ele se dá a conhecer e desse conhecimento mútuo as palavras vêm facilmente. Por isso que o primeiro passo é adorar e o segundo agora é render graças, é agradecer, é bendizer, é dar-lhe graças. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, pela nossa vida, pelo nosso tempo, pelos estudos, pela família, também pelas doenças, dificuldades, sim, em tudo nós podemos louvar ao Senhor e ofertar toda a nossa realidade, aquilo que é bom, aquilo que é experiência negativa, os traumas, tudo isso, transformando em louvor, o Senhor usa como elemento para santificar e converter a nossa vida e nos aproximar ainda mais dele. Mas mais do que isso, além de louvar, render graças pelas coisas, pelas realidades, pelas situações, também podemos e precisamos render graças por Ele mesmo, pelo que Ele é e como Ele é. O terceiro passo no itinerário espiritual da oração de São João Eudes é pedir perdão. Exatamente. Pedir perdão tem aqui um arcabouço muito amplo. Pedir perdão, primeiramente, nos ensina São João Eudes, por as vezes que nós não somos iguais a Ele,
já que a experiência batismal nos transforma e deve nos levar a sermos outros Cristos no mundo, ou seja, a ser presença e reflexo de Deus no mundo, pedir perdão pelas vezes que isso não aconteceu, pelas vezes que eu não fui sinal de Deus, rosto da misericórdia do Pai, experiência do Espírito Santo santificador na vida, no mundo, nas pessoas que passaram pela minha vida e pelas vidas pelas quais eu também passei. Então pedir perdão por não me assemelhar a Ele. Mas aí eu não fico triste, acabrunhado, preso, porque eu não consegui. Mas ao pedir perdão, o Senhor me liberta, me dá uma nova chance para seguir continuando, pela sua graça, me assemelhar a Ele. Também pedir perdão a mim mesmo, justamente por isso, porque às vezes nós caminhamos na vida espiritual e desejamos muito a santidade, desejamos muito aproximarmos de Deus, mas vem as frustrações e podemos dar abertura ao inimigo, que é o acusador, e diz: você não consegue, você não pode, essa vida não é para você. São João Eudes, muito inspirado e sabiamente sabendo disso, ele diz: pedir perdão por não nos assemelharmos a Jesus, mas também pedir perdão a nós mesmos, perdoar a nós mesmos por não conseguir, porque o próprio Jesus, nosso Senhor, Ele sabe o quão limitados nós somos e todo dia nos dá uma nova chance para continuarmos buscando a nos assemelhar a Ele. Também, esse momento de pedir perdão é semelhante à oração do Pai Nosso. Pedir perdão e conceder o perdão. Ou seja, pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, mas também pedir a graça a Deus de perdoar. Então, uma via de mão dupla. Eu reconheço minhas faltas, minhas falhas, meus limites, peço perdão a Deus que me purifique, me liberte, me santifique, mas também peço a Ele a graça de ser pródigo no perdão, para perdoar, relevar e animar as pessoas que eventualmente me magoaram e me machucaram. Então aqui nesse terceiro passo é um momento de profunda cura interior, onde nós experimentamos profundamente o perdão, o amor e a misericórdia do Pai, ao pedir perdão por nós e ao perdoar aqueles também que nos ofenderam. O quarto e último passo dessa pedagogia da oração de São João Eudes, nosso professor desse episódio de hoje, o nosso grande mestre orante, mestre da vida espiritual, o quarto passo é dar-se a Ele. Dar-se a Jesus implica pedir a nosso Senhor e dar plena liberdade a Ele, para que Ele destrua em nós tudo que em nós não se assemelha a Ele, tudo que em nós se opõe a Ele, todo o abismo que ainda há entre nós e Ele. Então é dar plena liberdade para que nosso Senhor haja, é nos entregar plena e livremente a Ele, para que tudo que se opõe, tudo que é barreira, tudo que é distanciamento entre o que nós somos e o que Ele é, possa ser derrubado e Ele dia a dia nos aproxime, nos assemelhe, nos faça imitar, mas se encarne em nós para sermos um outro Cristo no mundo, para que sejamos um outro Cristo aqui na terra. Então esse último passo é dar-se a Jesus também, para que possamos ser testemunhas do seu amor e da sua misericórdia. E assim, pouco a pouco, nessa transformação de um outro Cristo, vamos transparecendo o seu amor, refletindo, irradiando a sua presença, o seu rosto, a sua face no mundo e para com as pessoas que nós estamos. Dar-se a Ele também significa e implica entregar nossas realidades a Ele, entregar nossa família, entregar nosso trabalho, entregar nosso tempo, nossa vida de oração, anseios, desejos, projetos, limites, falhas, sucessos, dinheiro, vida financeira, enfim, entregar tudo que temos, tudo que somos, mas também o nada que temos e o nada que somos, porque afinal Ele é o nosso tudo, a Ele toda honra e a Ele toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. E para finalizar, eu quero então terminar com uma oração de São João Eudes. Queria muito que você rezasse comigo. Vou deixar aqui na lateral para que você possa acompanhar. Dai-nos, Senhor, pela intercessão de São João Eudes, a graça da devoção aos santos corações de Jesus e Maria. Concedei-nos por sua intercessão o auxílio de que necessitamos. Amém. São João Eudes, rogai por nós. Pessoal, então um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo e claro, mais uma vez, me ajuda a fazer com que esse vídeo, esse canal alcance mais e mais pessoas fazendo bem. Curte, compartilha, deixe seu comentário, suas sugestões de próximos temas nessa pedagogia da oração.
compartilha com sua família, grupo de oração, ministério, aqueles grupos WhatsApp, enfim. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, Deus abençoe, tchau, tchau.